Terceirão, última aula conceitual de movimentos, porque agora nós vamos falar de gráficos que tem um acento aqui. Gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Vocês vão fazer Enem, vocês vão fazer o UERJ, vocês vão fazer uma porrada de vestibular. E de que vestibular gosta, Cauane? De gráficos, de tabelas, de charge. Até em física tem charge. Mas o que é gráfico do MRUV, Cauane? Vai ser um gráfico que vai mostrar pra gente o quão certa coisa está variando em função da outra. Correto? Mas antes de eu falar dos gráficos do MRUV, eu vou relembrar aqui, no que eu acho que eu nem na apostila de vocês tem isso, que são os gráficos do MRU. Vou colocar aqui rapidinho aqui, ó. Gráficos do MRU. Aqui no MRUV nós temos três gráficos. Os três gráficos são mais importantes. No MRUV nós só vamos ter dois, Cauane. Nós vamos ter esse daqui, que é o de velocidade e tempo. Nós vamos ter o de aceleração vezes tempo. Nós vamos até ter esse daqui. Não, velocidade vezes tempo não, perdão. Aceleração vezes tempo não tem aceleração em... não tem aceleração em MRU. É velocidade vezes tempo e espaço sobre tempo. Correto? Chu! Aí, qual que é a de um gráfico? Ele vai falar pra gente, o gráfico da velocidade pelo tempo, ela vai falar o quanto que a minha velocidade vai variar em função do tempo. O que significa MRUV? Velocidade, aumento, movimento, retilíneo e uniforme. Ou seja, a minha velocidade ela vai variar de forma uniforme. Então, o gráfico disso daqui, Cauane, vai ser uma reta. Que quanto maior for a minha velocidade média, maior vai ser a minha inclinação do gráfico. Você compreende isso como Cauane Cristal? Vamos supor que esse gráfico seja o gráfico de um cara que saiu do espaço, que saiu da velocidade aqui no t igual a 0, ele começou a 2 metros por segundo. Por quê? Porque esse gráfico ele não termina aqui, né? Ele tá vindo, né? Depois de 1 segundo, ele vai estar o quê? Não sei qual é a velocidade. Vamos supor que a velocidade média desse cara, calma, seja 2 metros por segundo. Correto? Tô fazendo merda. Por que eu tô fazendo merda? A minha velocidade não vai mudar. Esse cara daqui é o espaço. Isso aqui não é velocidade. Ele tá no metro, no espaço ali no marco 2 metros. Correto? Com uma velocidade média de 2 metros por segundo. Então depois de 1 segundo esse cara vai andar quantos metros? 2. Então ele vai estar onde, Cauane? No 4. Depois de 2 segundos, ele vai estar onde, Cauane? Depois de t segundo, Cauane, ele vai estar onde? Ele vai estar mais ou menos aqui. Em que esse carinha daqui, ó, vou colocar um asterisco. Ele vai ser o que, Cauane? Ele vai ser isso daqui. Né? Que é a fórmula. Faz sentido pra você? Aí eu falo pras crianças assim, o que o professor de matemática ensinou? O professor de matemática cujo eu ensinou pra vocês? Isso daqui é uma função de quê, Cauane? Do primeiro grau. Né? Isso daqui é análogo a f de x é igual a x mais b. Só que invertido. Porque quem vai ser o meu x aqui nessa parada aqui vai ser o t. Correto? Se a minha velocidade for positivo, o meu gráfico está inclinado para cima. Caso eu tenha um movimento retrógrado, tá pegando aqui?
aqui é o limite? Eu vou apagar então, não é sobre isso que eu quero falar. Qualquer coisa volte o vídeo para vocês não ficarem perdidos. Isso daqui é a função horária do tempo. Função horária do tempo, correto? Função horária do espaço, perdão. E quando eu tenho a minha velocidade positiva, eu tenho esse cara aqui crescendo pra cá. Em espaço, tempo. E quando eu tenho a minha velocidade negativa, eu tenho esse cara descendo. Movimento progressivo, movimento retrógrado. Quando vocês estão estudando função, a gente fala que a função f de x, que ela tem o formato de ax mais b, ela é crescente quando eu tenho a positivo e ela é decrescente quando eu tenho o meu a negativo. É análogo. É uma coisa só de que eu tô falando. Não tô falando de duas coisas similares. É por isso que eu tenho funções horárias. Eu tô tratando com... Aqui não é função, eu cismo com função horária do tempo. Quando eu tiver aqui eu corrijo. Quando eu lido com frações, a única coisa que eu tô trocando é que esse coeficiente de inclinação A, que vai ser a minha velocidade, e esse B aqui vai ser o meu espaço inicial. A gente só tá lidando com coisas... A função é a ferramenta principal para eu lidar com gráficos de movimento retilíneo uniforme. Show! Uma vez que a velocidade não muda, vou fazer aqui assim, ó. Uma vez que a velocidade não muda, agora falando do meu gráfico velocidade vezes tempo, se aqui no T0 eu começo com a minha velocidade 4 metros por segundo, ela vai ficar o tempo todo a 4 metros por segundo. É assim que é a minha função do meu gráfico velocidade vezes tempo. Correto? Será que essa eletroserra tá atrapalhando o meu vídeo? E tem um vídeo que eu não faço que o barulho atrapalha, né? Será que ficou escuro também? Hã? Tá de boa? Beleza. Não fechei a janela direito. Chu, por que eu falei sobre os gráficos do movimento retilíneo uniforme? Que aqui eu vou até colocar novamente, ó. Eu vou apagar aqui. Por quê? Aqui vai ser o meu rascunho. Eu sempre, lá na sala de aula, Cauê, o quadro lá do Caldas, especialmente no ensino médio, é bem grande. E eu consigo dividir ele em 4, ele tem mais uma bandinha dessa daqui. Aí eu sempre faço essa daqui de rascunho. Aqui vai ser o meu rascunho. O que eu vou colocar aqui, Cauê? Desse lado daqui eu vou colocar o meu gráfico velocidade vezes espaço vezes tempo, perdão. Quando eu tenho a minha velocidade positiva e quando eu tenho a minha velocidade negativa. Ele vai ser assim, Cauê, ó. Assim quando eu tenho a minha velocidade positiva e assim quando eu tenho a minha velocidade negativa. Correto? ST, ST. Por que ele é uma reta, Cauane? Porque a função horária do espaço é uma função do primeiro grau. Correto? Mas olha só o que eu escrevi aqui, ó. A função horária do espaço agora sim em MRUV. Agora sim em MRUV. MRUV. E aqui também estou falando de MRV. A função horária do espaço em MRV é o espaço final é igual ao espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo, mais a aceleração do tempo quadrado sobre 2. Isso daqui é uma função do que, Cauane? É uma função do segundo grau. E uma função do segundo grau, ela tem a curva do gráfico, ela tem uma parábola.
correto? E a gente aprende que... E como que é essa função, Cauane? Vou colocar aqui, ó. A função de segundo grau, ela é dada pra gente por f de x, correto? Vai ser igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E que quais são as condições para a curva dessa parábola? A concavidade dela é virada para cima quando eu tenho o meu a positivo e ela é virada para baixo quando eu tenho o meu a negativo, correto? Aí, Cauane, presta bem atenção que o meu a aqui, ele está fazendo o papel da aceleração, o meu x está fazendo o papel do tempo, o meu b está fazendo o papel da velocidade e o meu c está fazendo o papel do espaço inicial, correto? Aí, olha só o que acontece aqui, ó. Eu tenho um corpo que ele está com uma aceleração 2 metros por segundo ao quadrado, correto? Aí, ele, aqui nesse caso daqui, ó, você percebe que ele está partindo do repouso. Porque aqui na minha origem, ó, é o meu t igual a 0. Você concorda comigo? Aí depois de 2 segundos, tem uma aceleração sobre esse corpo, a velocidade desse corpo aumentou. Correto? Aí você vai reparar que depois de outro segundo, a velocidade dele também vai aumentar. Mas ela vai aumentar mais no segundo do que no primeiro. Olha só no terceiro, ó. Ela aumentou mais ainda. Olha no quarto. A cada segundo que passa, a velocidade desse corpo tende a aumentar mais e mais e mais. Por quê? Porque ele está em um movimento acelerado. Esse carro está acelerando. Correto? Diferente, Cauane, quando eu estou em um movimento retardado. Que o meu carro está freando. Aí tu pensa aqui, ó. E aqui eu não estou falando de velocidade. A velocidade desse cara está aumentando. Aí no primeiro segundo aqui, ó, o que acontece? Não me expressei muito bem. Se esse carro, por exemplo, está com uma velocidade, vamos colocar assim, de 2 metros por segundo, correto? Aí ele saiu do repouso, no primeiro segundo ele está a 2 metros por segundo. Logo ele percorreu, olha aqui, Cauane, 2 metros. Ele percorreu aqui 2 metros, correto? No segundo segundo ele vai estar a 4 metros. Então ele vai ter percorrido 4. Aqui ele vai ter percorrido 6. Aqui ele vai ter percorrido 8. Aqui, ó, se eu fosse colocar aqui, quando é que o meu dedo aqui, eu tô colocando aqui uma diferença de 2 dedos, tá vendo? Se eu aumento 2 dedos aqui, ó, essa curva ela vai estar, olha, ela vai estar aqui em cima. Então a cada segundo que passa, esse corpo vai estar percorrendo um espaço maior no mesmo tempo de segundo. Diferente quando o carro está acelerando. Vamos pegar aqui, por exemplo, um carro que esteja... vamos colocar aqui 4 metros por segundo. 4 metros por segundo é muito... Vamos colocar aqui uma velocidade alta? Vamos colocar aqui 20 metros por segundo. Aí, olha só. Nos primeiros segundos, quando esse carro está freando, ele está percorrendo uma velocidade alta, tá vendo? A gente coloca aqui, ó. Aqui é o espaço igual a 0. Olha a velocidade, olha o espaço que ele percorreu nesse primeiro segundo. Tá vendo? Mas olha só no segundo segundo. O espaço que ele vai ter percorrido é bem menor. Olha no terceiro segundo. Ele não vai ter percorrido quase nada. E no quarto segundo, ele já vai estar aqui, hein? Percorrendo com deslocamento quase 0, significa que esse carro tem repouso. Correto? O gráfico do movimento acelerado e o gráfico do movimento retardado. Correto? Faz muito sentido pra ti? Chu? Parece que aumentou. Não, olha só. É porque a gente está falando de espaço percorrido, a gente não está falando de velocidade. Porque tu pensa bem, eu estou aqui a 80 km por hora, aí eu vou começar a frear. Correto? Aqui. Eu vou estar percorrendo o espaço, mas o espaço que eu percorro, ele vai diminuindo em função do tempo. Aí até aqui, ó, essa curva, lembra que eu estava falando, essa curva aqui, ó, ela tende a fazer isso daqui, ó. Se eu continuar nesse movimento, ela tende a fazer isso daqui, ó. Lembra da pedra? No carro de um caso seria se ele tipo virasse o retorno. Ele tem aqui, a velocidade desse cara é 0. Correto? Aqui a velocidade é 0 também. Show. Velocidade. Olha só a função da velocidade.
em função do tempo? É uma função do quê? Do primeiro grau. A velocidade no primeiro segundo ela vai dar 2, no primeiro segundo ela vai dar 2, no segundo vai dar 4, no terceiro vai dar 6, no terceiro vai dar 8, ela vai subindo sucessivamente. O gráfico F vezes T do MRV, ele é similar ao S vezes T do MRU. Correto? Aqui quando eu tenho uma aceleração positiva e aqui quando eu tenho uma aceleração negativa. Correto? Chu, a velocidade muda no MRU? Não, né? Por isso que o gráfico dela é uma reta. A aceleração muda no MRV? Não. Então é por isso que ela é uma reta semelhante ao tempo. Se o meu corpo ele começa com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, ela vai terminar com essa aceleração o tempo todo. A gente tem que fazer exercício. Muito abstrata essa matéria, né? Bem abstrata mesmo. Através dos exercícios conceituais, eu acho que a gente explicita muito mais esses conteúdos. Vou pausar o vídeo, vou colocar os exercícios conceituais aqui, aí a gente faz a parte do exercício vídeo. Vamos lá, até logo.